filósofos favoritos? Olha, eu sempre costumo responder esse tipo de pergunta começando por dizer que quando você tem por hábito profissional a leitura, o estudo, né? Claro, como no meu ramo, você acaba tendo muitas referências. Então, não existe o livro favorito, não existe o filósofo favorito. Você tem ali um conjunto de livros ou um conjunto de autores que, inclusive, dependendo muito do momento da vida em que você está, eles podem ser mais significativos do que em outros momentos, entendeu? Então, assim, um filósofo, então não é exatamente o filósofo favorito. Eu diria que tem alguns filósofos que, dentro da minha formação, e não só filósofos, mas escritores também, porque para mim a literatura e a filosofia sempre andaram meio que de lado a lado, alguns autores que dentro da minha formação, eles acabaram sendo significativos. Por exemplo, os céticos gregos. O ceticismo grego, Aenes Demos, Pirro, que é uma figura meio mítica, né? Cestos empíricos. O ceticismo foi, em geral, uma escola que, para mim, não é favorito, mas, assim, mas que é, sem dúvida nenhuma, marcante na minha trajetória. Um outro conjunto de ideias que também é marcante na minha trajetória é a própria tragédia grega, né? A literatura trágica, a percepção trágica de mundo. E, nesse sentido, para a gente falar de filosofia, eu posso elencar, por exemplo, três filósofos que são intimamente associados à tradição trágica, apesar de que são muito posteriores. Um deles é o Émile Cioran, no século XX, filósofo romeno, radicado na França. O outro é o próprio Arthur Schopenhauer, do século XIX, na Alemanha, e o outro é o Nietzsche, do século XIX, na Alemanha. Então, veja, eu estou fazendo uma relação entre três autores diferentes, dois do XIX, um do XX, que estão ligados à visão trágica de mundo, que é, na verdade, uma visão grega, mas que vai marcar grande parte da filosofia, né? Essa percepção de que a contingência que reina, no caso do Schopenhauer, o que reina é uma vontade louca e incontrolável, né? Bom, o Cioran, por exemplo, tem uma frase muito boa, que eu acho que eu coloquei como epígrafe em algum livro meu, não lembro mais, que é: o que eu sei aos 60, eu sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Então, essa é uma frase bastante interessante para se pensar a relação entre amadurecimento e idade mais jovem. Agora, eu poderia citar, é claro, Dostoiévski, o escritor russo, sem dúvida nenhuma, é um autor que é muito responsável pela minha percepção filosófica, teológica, espiritual, não é? E, por último, eu citaria o Pascal, né? O Pascal, no século XVII, também o jansenista, no século XVII, a sua análise de natureza humana. E não podia faltar o Freud, né? Claro, não é filósofo, mas o olhar freudiano, que eu também posso... O Freud também é um herdeiro da tradição trágica, né? A percepção de que o jogo de pulsões, de que nós somos ao mesmo tempo pulsão de vida e pulsão de morte, e que no final a gente é meio autodestrutivo, assim como uma certa suspeita sobre aqueles que se dizem muito bonzinhos. O próprio Pascal, no século XVII, também nos arma para isso, né? A análise da natureza humana desconfiando das virtudes públicas. Então, esse é um universo de autores que eu poderia chamar de meus favoritos.